Ela entrou na sala de audiência com uma expressão que ninguém esperava ver naquele momento. Em vez do abatimento comum em casos tão graves, a jovem de 18 anos encarava as câmeras com um sorriso enviesado, como se estivesse diante de um celular e não prestes a responder pela perda da própria mãe. Era 5 de setembro de 2013, em Aurora, Colorado, e aquele comportamento, tão deslocado do contexto, fez o tribunal gelar. A defesa alegava transtorno mental severo. Mas quem presenciou aquela cena viu algo que ultrapassava a falta de arrependimento, um distanciamento absoluto da realidade. Durante os interrogatórios, esse abismo psicológico ficaria ainda mais evidente. As contradições, as frases desconexas, a recusa insistente em reconhecer o próprio nome, tudo revelava uma mente fragmentada, lutando contra algo que ninguém ali conseguia enxergar. Para os investigadores, era impossível ignorar o quanto aquela jovem parecia estar vivendo em outra identidade, como se assumir quem realmente era significasse encarar algo insuportável. How stupid are you? Really, Isabella? Does that make any goddamn sense to you? Stop calling me Isabella. That's your name! No, it's not. Who are you? I'm back out here for a second. Do you recognize her? Yeah, she's my daughter. What's her name? Isabella. Is he insane? Meu nome é Samantha. As autoridades confirmariam cada detalhe por meio de depoimentos, documentos judiciais e avaliações psiquiátricas. E quanto mais investigavam, mais claro se tornava que aquela não era apenas a história de um crime doméstico. Era o retrato de uma jovem cuja percepção havia se partido em múltiplas versões de si mesma, e uma delas tentava escapar desesperadamente do que havia acontecido. A cada resposta desconexa, surgia um pedido insistente: me identifique, me examine, me prove. Eu não sou essa pessoa. Quando os agentes a chamavam pelo nome real, ela corrigia: esse nome não é meu. As tensões dentro da família já vinham se acumulando muito antes daquela noite. A mãe, sempre dedicada e paciente, vinha enfrentando comportamentos cada vez mais imprevisíveis. No dia anterior ao crime, uma discussão intensa terminara com a filha cuspindo no rosto da mãe, um limite que jamais havia sido ultrapassado. Ainda assim, ninguém imaginava que aquela explosão anunciava uma tragédia. Isabella Guzman. She's accused of stabbing her mother 79 times. With breaking news in Aurora this morning, police are now looking for this woman. They're calling her a suspect in a deadly stabbing overnight. A woman was found dead in a home on South Lima Street. Isabella havia crescido em Aurora como filha única. Desde muito cedo, comportamentos considerados fora do comum preocupavam sua mãe a ponto de, aos 7 anos, tomar a difícil decisão de pedir ao pai que assumisse a guarda. O divórcio dos pais aos 3 anos já havia deixado marcas, mas essa mudança não trouxe a melhora que a família esperava. Com o tempo, episódios perturbadores se somaram a uma adolescência cheia de conflitos e escolhas impulsivas que ninguém conseguia compreender completamente. Ao retornar para a casa da mãe aos 14 anos, os sinais de desequilíbrio se intensificaram. Aos 18, o comportamento havia se tornado tão ameaçador que até o padrasto, sempre mais racional e esperançoso, reconhecia que algo estava muito errado. A própria mãe passará a temer a filha, ainda que tentasse esconder isso atrás de um amor que insistia em acreditar que tudo poderia melhorar. Na manhã anterior ao crime, ela recebeu um e-mail com apenas 3 palavras: você vai pagar. O mais estranho, a mensagem não estava endereçada a ela, mas a uma mulher chamada Cecília. Esse detalhe, tão pequeno à primeira vista, mudaria completamente a forma como o caso seria interpretado. Temendo uma escalada, a mãe chamou a polícia. Os agentes conversaram com a jovem, explicaram as consequências legais e reforçaram que, como adulta, ela poderia ser retirada de casa caso continuasse com aquele comportamento agressivo. Mas nada disso parecia alcançá-la. Era como se os avisos não chegassem ao mundo onde ela estava presa. A mãe, buscando uma alternativa, pediu ajuda ao pai biológico. Ele acreditou que havia conseguido acalmá-la após uma longa conversa no quintal. Só perceberia mais tarde que não havia dialogado com a filha como imaginava, mas com alguém já profundamente desconectado da própria identidade. Naquela noite, a mãe chegou do trabalho trazendo comida rápida para dividir com o marido, um gesto cotidiano que, ironicamente, marcou os últimos minutos de normalidade naquela casa. Ela perguntou se alguém havia visto Isabella. O padrasto respondeu que não havia há mais de 1 hora. Com o coração apertado, mas tentando manter a rotina, a mãe decidiu tomar um banho. Ela subiu as escadas sem saber que, naquele momento, a filha já estava lá em cima, imersa em delírios que transformavam a própria mãe em uma estranha. Em questão de minutos, gritos e ruídos pesados tomaram o andar superior. O padrasto correu,
acreditando que era mais uma discussão violenta, mas encontrou a porta do banheiro entreaberta, sendo empurrada por dentro. Ele percebeu que algo terrível acontecia quando viu o chão se manchar. Desesperado, correu para ligar para a emergência. No retorno à escada, ouviu a esposa chamar por ajuda com o último sopro de força que lhe restava. Ele tentava entrar à força, mas não conseguia. Quando a porta finalmente se abriu, a jovem saiu com o olhar vazio, segurando a arma branca usada no ataque, como se aquilo não tivesse qualquer significado emocional para ela. A esposa estava caída no chão, gravemente ferida. O operador do telefone tentava guiá-lo em uma tentativa de reanimação, mas o cenário mostrava que não havia mais chance. Em pouquíssimos minutos, ele havia perdido a mulher que amava, e descobria que a enteada que criara com tanto esforço havia se tornado a responsável pela tragédia. Os serviços de emergência chegaram rapidamente e confirmaram que a vítima não sobrevivera. A cena era devastadora, e a responsável havia fugido. A polícia emitiu um alerta imediato, reforçando que ela estava em um estado mental instável e poderia representar risco. Por mais de 16 horas, ninguém sabia onde ela estava. Até que, no dia seguinte, um chamado informou que havia alguém aparentemente sem vida dentro de um carro em um estacionamento. Ao chegarem, os agentes encontraram a jovem dormindo, coberta pelo sangue seco da noite anterior. No chão próximo ao veículo, estavam seus pertences, a arma e roupas marcadas pela fuga. Horas antes, câmeras de segurança mostraram que ela havia entrado em um supermercado ainda tomada pelo desespero, pedindo ajuda a estranhos e inventando uma história confusa para justificar o estado em que se encontrava. Mesmo assim, não pedirá socorro oficial. Era evidente que tentava evitar qualquer contato com a polícia. A prisão ocorreu sem resistência, mas o que aconteceu na sala de interrogatório se tornaria um dos momentos mais desconcertantes de todo o caso. Ali, diante dos investigadores, ela parecia uma outra pessoa. Falava com segurança como se fosse uma adolescente de 15 anos que havia fugido de casa em Ohio. Apresentava detalhes inventados com convicção e insistia que tudo era um equívoco. Vocês precisam fazer exame de DNA, repetia. Eu não sou quem vocês estão dizendo que eu sou. Quando o pai biológico entrou na sala, esperando que a presença dele despertasse algum vínculo, a jovem o encarou como um desconhecido. O homem desabou. E naquele instante os investigadores entenderam que não lidavam com negação, mas com uma ruptura completa da identidade. Meses depois, em 2014, a realidade veio à tona de forma objetiva. Exames, laudos e depoimentos confirmaram que ela vivia um quadro severo de esquizofrenia paranoide, acompanhado de delírios intensos e alucinações auditivas. Para ela, a mãe não estava mais ali, havia sido substituída por uma impostora chamada Cecília. E vozes insistentes ordenavam que ela eliminasse esse suposto perigo. A conclusão dos especialistas foi unânime: não havia consciência da realidade no momento da tragédia. O próprio promotor, conhecido por posições rígidas, decidiu não contestar a alegação de insanidade. O juiz, diante das evidências, determinou que a jovem fosse internada indefinidamente no Instituto de Saúde Mental do Colorado, onde permaneceria até não representar mais risco. O ambiente ali era completamente diferente do sistema prisional. Em vez de punição, o foco era tratamento. A rotina estruturada, as medicações e o acompanhamento constante começaram a reconstruir aquilo que, um dia, foi a identidade original daquela jovem. O psiquiatra responsável relatou que, com o uso correto dos medicamentos, os delírios começaram a diminuir e a clareza voltou aos poucos. Pela primeira vez após meses de colapso psicológico, ela voltou a enxergar o mundo como ele realmente era, e teria de enfrentar, com lucidez, o peso irreversível de tudo o que havia acontecido. Ela estava finalmente recuperando o contato com a realidade quando veio a parte mais difícil: encarar o que havia acontecido. À medida que os delírios se dissipavam, surgia um vazio brutal, a consciência do impacto real do que tinha feito. É nesse ponto que muitos pacientes enfrentam um tipo de sofrimento que mistura culpa por ter sobrevivido e trauma por ter sido a própria causa da tragédia. A equipe do Instituto montou para Isabela um plano de tratamento rigoroso: sessões individuais 3 vezes por semana, grupos terapêuticos voltados para transtornos psicóticos, ajustes constantes de medicação e atividades estruturadas para desenvolver estratégias de enfrentamento. Ali dentro, ela não apenas reaprendeu a lidar com o cotidiano, também recuperou o que a prisão abruptamente interrompeu. Estudou para o GED, com o tempo, começou a cursar matérias introdutórias de psicologia e serviço social. Uma tentativa de compreender a si mesma pelas lentes da ciência. Após 1 ano e meio de internação, o psiquiatra responsável, Dr. Poultz, registrou avanços notáveis.
Isabela seguia corretamente toda a rotina medicamentosa e não apresentava sintomas psicóticos havia mais de 12 meses. Mostrava compreensão do próprio transtorno, reagia emocionalmente de forma adequada e conseguia falar sobre o caso sem mergulhar novamente no delírio. Mas o progresso não anulava as sombras. A depressão persistia. A ansiedade também. E em mais de um momento, ela relatou pensamentos autodestrutivos. A recuperação seguia em linha reta apenas no papel. Na vida real, era cheia de curvas e retrocessos. Então, anos depois, algo completamente inesperado atingiu Isabela sem que ela desse um passo fora do hospital. Vídeos antigos da audiência de 2013 começaram a circular nas redes sociais. Trechos do dia em que ela mal reconhecia a própria identidade, transformados em conteúdo, remichados com músicas, legendas irônicas e montagens feitas por desconhecidos que jamais leram uma página do processo. A cena em que ela aponta para os próprios olhos, antes vista como um retrato doloroso de um colapso mental, virou meme. O vídeo se espalhou com velocidade absurda. Em pouco tempo, centenas de milhões de visualizações surgiram em hashtags que tratavam o episódio como espetáculo. O comportamento desorganizado que, na época, refletia um surto grave passou a ser visto como atitude, desdém ou até como algo icônico. Comentários superficiais sobre a aparência enchiam as postagens enquanto o sofrimento de duas famílias era reduzido a entretenimento descartável. Para profissionais de saúde mental e especialistas em justiça criminal, aquilo era alarmante. Muitos lembraram que romantizar crises psiquiátricas destrói qualquer chance de compreensão real. Para a família de Yun, a dor se tornava pública de novo, mas agora distorcida. E para Isabela, o impacto psicológico foi profundo. Descobrir que suas piores horas estavam sendo consumidas como entretenimento gerou ainda mais culpa, confusão e retraimento. Assuntos que precisaram ser trabalhados cuidadosamente em terapia. Enquanto tudo isso acontecia fora dos muros do instituto, dentro deles Isabela continuava trilhando o longo caminho da reabilitação. Em 2020, depois de 7 anos de tratamento, ela começou a solicitar saídas condicionais. No mesmo período, decidiu falar publicamente pela primeira vez desde o caso. A entrevista foi controlada e curta, mas gerou repercussão. Ali, Isabela contou sobre situações de abuso que teria vivido na infância, especialmente depois de romper com a religião da família na adolescência. Mencionou também ter sido ferida durante o incidente com sua mãe, mostrando cicatrizes nas mãos. Afirmou que, sob tratamento, havia recuperado estabilidade e que não representava risco. Suas palavras revelavam alguém tentando compreender o próprio passado, ainda que parte dele permanecesse fragmentado. Em outro ponto da entrevista, Isabela relatou algo ainda mais delicado. Disse ter sido agredida sexualmente dentro da instituição anos antes, em 2015, por alguém que trabalhava lá. Segundo ela, o caso foi comunicado ao departamento policial do hospital, mas dificuldades técnicas no relatório impediram o prosseguimento da denúncia. Esse episódio acrescentou outra camada de trauma a um histórico já complexo. A partir de 2021, Isabela recebeu autorização para participar de sessões terapêuticas fora da unidade, sempre acompanhada e monitorada por GPS. Eram passos pequenos rumo a uma possível reintegração, não a liberdade plena. Cada saída significava colocar à prova anos de tratamento, e observar se a estabilidade conquistada se mantinha também fora do ambiente protegido. O caso de Isabela passou então a ser estudado não apenas como um crime, mas como um retrato profundo de como o transtorno mental grave pode se manifestar de forma silenciosa até explodir. Ele demonstra o que pode acontecer quando os sinais são ignorados, quando o tratamento chega tarde demais e quando o sistema precisa decidir entre punir e tratar. Mostra, também, que mesmo após um episódio devastador, há situações em que o tratamento adequado pode devolver clareza, estabilidade e consciência. Para a família, porém, nenhum avanço clínico elimina o sofrimento. Ryan, que perdeu a esposa naquela noite de agosto, sempre reconheceu o papel da doença, mas ainda vive com a ausência irreversível de Yun. Outros familiares se dividem entre o entendimento da condição de Isabela e o peso definitivo da perda. Casos assim expõem a tensão permanente entre justiça e saúde mental. De um lado, uma jovem que sucumbiu a um surto psicótico tão grave que perdeu a própria identidade. Do outro, uma vida interrompida de forma irreparável. Entre esses dois extremos, estão perguntas difíceis. Alguém em crise pode ser responsabilizado da mesma maneira que alguém com plena consciência? Até onde vai o dever de proteger a sociedade? E, sobretudo, é possível reconstruir a vida depois de algo tão extremo? Hoje, ainda não existe uma resposta definitiva sobre o futuro de Isabela.
Sua possível liberação depende de avaliações clínicas contínuas, revisões judiciais e decisões que equilibram risco, humanidade e prudência. O que se sabe é que a história dela permanece aberta e continuará sendo analisada por especialistas como exemplo de como a falta de tratamento pode destruir famílias e de como a intervenção correta pode, às vezes, reerguer o que parecia perdido. Entre os bastidores da saúde mental e o rigor da justiça, o caso Isabella Guzmán segue como um alerta e, ao mesmo tempo, como um estudo sobre a capacidade humana de recuperar a razão quando recebe apoio adequado. É uma história que permanece viva, não por causa da viralização, mas porque levanta questões que ainda não sabemos responder completamente. E para quem busca compreender casos em que a mente e a lei colidem de forma tão complexa, nós continuamos investigando, analisando e trazendo contexto para que histórias como essa sejam vistas não como espetáculo, mas como lições profundas sobre responsabilidade, tratamento e prevenção.